Apocalipse, capítulo 3 e versículo 20, a qual está escrito assim. Acompanhe aí na sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu virei a ele e cearei com ele e ele comigo. Essa passagem bíblica parece, então, ser bem curtinha no sentido do texto, né? É um pequeno versículo, mas é de uma profundidade muito grande com relação ao que Deus está transmitindo para as nossas vidas. Ele diz: eis que estou à porta e bato. A primeira coisa que nós observamos é o comportamento de Deus em relação a nós, seres humanos. Ao contrário do nosso adversário espiritual, Deus é educado. Então ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele, portanto, ele chega diante de nós não como algo forçado ou impositivo, mas Deus, então, através da sua glória, da sua graça, ele clama, então, para que nós possamos compreender quais são os seus objetivos para conosco. Ele não chega, portanto, quebrando, rompendo esta porta. Mas a Escritura diz: eis que estou à porta e bato. A outra coisa extremamente importante nesse texto é quando ele diz: eis que estou. Significa dizer que não existe omissão na parte de Deus. Deus não é omisso. Ele está pronto a nos acolher, seja em qual for o momento de nossa vida. Se estivermos num momento feliz, próspero, Deus estará conosco. Se todas as coisas começarem a dar errado e tivermos problemas e necessidades, Deus continuará em nossas vidas. Deus em nenhum momento será omisso diante das nossas necessidades. Ele sempre estará ali. Por isso ele diz: eis que estou à porta e bato. Este bater da porta é uma forma especial de convocar a todos nós para um caminho. Um caminho excelente, um caminho completamente diferente daquele planejado ou projetado pela sociedade humana. Este projeto de Deus é um projeto que convoca a todos nós. Isso que muitas vezes ouvimos quando alguém prega e diz que Deus está chamando, é justamente este bater na porta. Esta porta nada mais é do que o íntimo do nosso pensamento, de nossas intenções, do nosso coração, dos nossos sentimentos. Deus, portanto, ele se aproxima de cada um de nós, a cada um de uma maneira especial. Costumamos dizer que esta experiência, ela é individual. Ela é única para cada um. Cada pessoa tem a sua própria experiência com Deus. Cada um certamente pode descrever uma espécie de chamado, porque as condições, elas são das mais variadas possíveis. Há pessoas que vieram de uma situação extremamente confusa, mas chegaram ao Evangelho. Outras nem tanto. Não importa a maneira como Deus nos chamou. E nem importa também de onde viemos e as condições pelas quais viemos. O mais importante
foram as nossas atitudes quando o Senhor bateu em nossa porta. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz. Muitas vezes, quando Jesus pregava o evangelho, ao final, quando ele discorria sobre um determinado assunto, ou anunciava uma parábola, porque muitas vezes Jesus usava de parábolas, que eram nada mais do que ilustrações, pequenas histórias ilustrativas, figuradas, para que os homens pudessem assimilar de forma melhor o que ele estava a querer dizer. E ao final, na maioria das vezes, ele concluía com a seguinte frase, a seguinte expressão: eis quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha só, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso parecia não ter muito sentido se a gente aplicar no sentido propriamente material ou físico daquilo que a gente está observando. Alguém poderia dizer, olha, mas como? Todos estão ouvindo? Esse som é nítido. Jesus, no entanto, não estava falando dos nossos ouvidos como o sentido do nosso corpo. Ele estava falando, na verdade, daqueles que podiam assimilar isso de uma forma especial e espiritual. Muitas vezes recebemos a palavra, mas muitos não assimilam ela de uma forma sobrenatural ou espiritual. Lembro agora de um pregador que, quando pregava diante de um número grande de pessoas, estava ele reunido num estádio de futebol, ele estava lotado, mais de 50 mil pessoas ouvindo ele pregar, e ele disse o seguinte, ele disse, eu tenho certeza que muitos estão aqui, porém as palavras que eu digo chegam ao coração de alguns e penetram também as suas mentes. Outros, no entanto, apenas ouvem o som. Eis que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz, olha só, se alguém ouvir esta voz especial, esta voz talvez será percebida não de uma forma audível, como estamos acostumados a ouvir o som na nossa rotina do dia. Talvez Deus use aquele irmão, aquela irmã, aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo, e através daquele alguém, Deus irá transmitir algo para as nossas vidas que irá nos chamar a atenção, porque Ele está à porta e bate. E Ele diz que quando nós ouvimos verdadeiramente a sua voz e abrimos a porta, é preciso abrir a porta para Deus. Quantas vezes as pessoas ouvem a palavra, mas não abrem esta porta, não dão permissão. Até mesmo quando a palavra está sendo anunciada, elas sentem que precisam abrir esta porta. Está dentro dela esse sentimento que elas precisam de Deus em suas vidas. Naquele momento, a casa vazia, diante da palavra, ela passa a se encher de algo tão alegre, tão maravilhoso, tão gostoso, tão especial, e a pessoa tomada por aquela alegria diz, este é o caminho na minha vida. No entanto, quando se afasta daquela palavra, tudo aquilo que foi colocado, tudo aquilo que foi lançado no seu coração, cai em completo esquecimento. É preciso abrir a porta. É preciso permitir que Deus entre no teu coração. Quantas casas, quantas pessoas, quantas famílias, quantos jovens, quantos homens e mulheres estão por aí, como casas vazias, vivendo suas vidas tristes, deprimidas, angustiadas, porque não abrem a sua porta para o Senhor. O mais especial, diz a palavra, é que quando nós abrimos essa porta, Ele não vai apenas entrar. E Ele não vem com as mãos vazias.
Ele não é um visitante que vem com as mãos vazias apenas retirar aquilo que nós temos ou pouco que temos. Pelo contrário, ele vem trazendo. Ele diz que se abrir a porta, ele tem algo para apresentar. Ele diz: eis que eu cearei com ele e ele comigo. Além da presença de Jesus em nossa vida, existe algo ainda mais forte, que é a presença e o alimento. Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, ele disse para ela: mulher, eu tenho uma água para te dar. E que se tu beber desta água, tu nunca mais tornará a ter sede. Isso nos faz lembrar de uma parte lá do Evangelho de João, que ele fala da fé, que quando nós cremos de tal maneira, esta fé fará jorrar este rio, esta fonte de água viva, esta fonte incessante, maravilhosa, esta alegria que brota lá dentro de cada um de nós. Que Deus, portanto, fale ao teu coração. Que esta palavra não esteja no vazio, pelo contrário, mas que esta palavra venha preencher o que está vazio. E que Deus habite completamente na tua vida, não somente agora, mas para todo sempre. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Esta é a